Muito bem, então, professor Fadel, podemos dar início. Sim, professor, obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live do curso de Direito da Faculdade ISE. Exatamente pela importância desse momento, nós também escolhemos um tema muito importante que tem relevância nacional e até, diria, internacional, que se trata das fake news, especificamente os efeitos jurídicos da divulgação de fake news. E, para tanto, nós trouxemos aqui dois convidados, os quais tenho a honra de apresentar. Primeiramente, o nosso palestrante, o professor mestre Rogério Carlos Born, é mestre e doutorando em Direitos Fundamentais e Democracia. E também o nosso diretor da Faculdade ISE, professor doutor Márcio Mugnão, ao qual peço gentilmente que dê as boas-vindas ao nosso convidado e aos demais participantes, professor. Muito bem, professor Fadel, muito bem. Agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho com os participantes do evento, com o nosso convidado. De uma maneira geral, é uma satisfação extremamente grande poder estar aqui nesse momento. E estou acompanhando aqui a lista dos participantes. Nós temos os professores do nosso curso, alguns já estão presentes, outros, à medida que o evento vai avançando, vão entrando. Estou vendo alguns alunos e o público em geral, pessoas convidadas que se inscreveram, vieram, estão participando. Então, eu não vou listar os nomes dos professores por enquanto, até que eu consiga me localizar bem aqui no Google Meet, para não esquecer de ninguém. Mas eu já estou vendo aí algumas carinhas que aparecem aqui, e eu consegui achar um brinquedinho novo aqui que aparece cheio de fotinho na minha tela agora. Parecia só 5 ou 6. Agora eu consegui clicar num botão aqui e encheu. Então, eu estou identificando alguns professores aqui, eu já vou falando o nome deles. Agradeço muito a oportunidade de participar. A live é uma forma da gente oficialmente lançar o curso, que é novo, acabou de ser autorizado pelo Ministério da Educação. Um trabalho que a gente veio fazendo ao longo de 1 ano e meio, um árduo trabalho, mas um trabalho com resultado muito bem sucedido e relativamente rápido. Nós começamos a faculdade em 2018, o curso de Pedagogia, e no ano de 2018 mesmo já pedimos curso de Direito, Farmácia, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem Superior, e estamos no trajeto de autorização desses cursos. E agora pedimos mais cursos, pedimos administração, pedagogia à distância, letras, processos gerenciais, e tem outros na fila. E o curso de Direito, nós fizemos o pedido no ano 2018, finalzinho do ano. 2019, fizemos a preparação e recebemos a comissão no finalzinho de 2019, com a participação dos professores, professor Dirceu, professor Moisés, professora Regina, alguns que eu estou enxergando aqui na telinha. Recebemos a comissão, fomos muito bem avaliados, e a portaria de autorização saiu agora recente, e estamos trabalhando na implantação. Um desafio muito grande, no cenário que o país vive, no cenário que o mundo vive, lançarmos um curso novo, um curso à altura do curso de Direito, todas as dificuldades que a gente possa ter para fazer a implantação. Estamos trabalhando muito confiantes e oficialmente lançando o curso hoje com a nossa primeira live, com mais algumas que estão programadas, o nosso convidado que muito nos honra vindo falar para o nosso público, nossos alunos e nossos convidados, de modo geral, nossos professores, e na expectativa de que vocês possam sempre somar conosco, todos, convidados, palestrantes, alunos, professores, para que juntos a gente consiga construir realmente um curso de Direito com muita qualidade. Nossa proposta sempre foi essa, fazer as coisas muito bem feitas. E estamos já colhendo os frutos e os resultados estão aparecendo. Nós temos uma preocupação muito grande com os diferenciais de qualidade, construímos um projeto muito inovador, de excelência,
os conteúdos inovadores, uma matriz curricular bastante inovadora, com disciplinas que abrem novas perspectivas para a atuação dos advogados, e com um grupo de professores muito bem formados, experientes, e que agora estão conosco na implantação, na segunda fase. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de todos, não posso tomar muito tempo. O meu papel era dar as boas-vindas, dizer que são todos muito bem-vindos e que contem conosco para os próximos passos, o desdobramento dos trabalhos que surgem a partir de agora do lançamento do curso, e nós contamos muito com o apoio de vocês. A gente sempre diz aqui que a Faculdade Easy, um projeto que nasceu ambicioso, que nasceu pequeno, mas que é uma família e que todo mundo é muito bem-vindo, e quem trabalha conosco sabe que a gente honra as palavras que fala e age dessa forma, como a grande família Easy, que está crescendo a passos largos a cada dia, e trazendo cada vez mais gente boa, gente bem preparada, gente de boa fé, de boa índole, para estudar e para trabalhar conosco. Obrigado, professor Fadel, fique à vontade para prosseguir. Obrigado, professor Márcio, muito obrigado. Tenho, nesse momento, a honra e a satisfação de apresentar o mini currículo do professor Rogério Born, pessoa que tem uma grande estima e o considero e me considero seu amigo. Bem, o professor Rogério Carlos Born é mestre e doutorando em Direitos Fundamentais e Democracia. É cientista político, bacharel em Direito. É graduando em Jornalismo e Relações Internacionais. Também é professor universitário, muito experiente, de longa data, especialista em Direito Eleitoral, Direito Militar e Metodologia de Ensino na Educação Superior. Além disso, é também editor da revista Paraná Eleitoral, que é editada pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. É membro da ALACS, em Irati, e também é autor de 12 obras que abrangem ciência política, direito eleitoral e direito militar. Como disse, tenho a grande honra de tê-lo conosco, professor, e agradeço desde já a sua pronta atenção, o seu pronto atendimento ao nosso chamamento, e passo, então, nesse instante, a palavra. Por favor, professor. Professor, perdemos o seu som. O áudio, professor. E agora? Ok, perfeito. Ok. Tá. Sim. Então, boa noite, professor Fadel. Boa noite, professor Munhol. Boa noite, demais professores da Nova ISE. Eu acho bonito falar Nova ISE, porque é uma faculdade nova com pessoas novas. Prazer em ver o corpo docente da faculdade. Eu posso dizer o seguinte, que o professor Fadel tem pessoas... Eu sempre digo que no trabalho, normalmente, a gente tem colegas e alguém que você sabe que é amigo. Os amigos vão se consolidar depois que você não trabalha mais com as pessoas. E esse amigo, Fadel, consolidou até hoje. É um grande amigo, eu posso dizer que ele é um grande irmão para mim, né? Então, o professor Fadel era aquelas pessoas que vão junto com você o resto da sua carreira, o resto da sua vida. Eu lecionei em Campo Largo por 4 anos e meio no curso de Direito. E eu tive a honra de ver, eu não sei se ele faz parte do corpo docente da faculdade, mas eu vi entrar aqui o Moisés Trindade. Então, eu chamo de professor Moisés Trindade. Eu tenho orgulho muito grande que ele é um grande professor e um grande músico, né? E ele foi meu aluno lá na Faculdade de Direito, em Campo Largo, um grande aluno, e eu sei que é um grande professor. Então, eu fico muito feliz em encontrar o professor Moisés Trindade nesta live, né? E eu posso dizer também que eu tenho sangue campolarguense. Estava falando professor antes agora falar em público, né? O que acontece? Toda a família da minha mãe é de Campo Largo.
o meu bisavô era um advogado em Campo Largo e um empreendedor. O meu bisavô, que se chamava Heráclito Munhoz da Rocha Kister, ele trouxe máquinas da Alemanha e trouxe energia elétrica para Campo Largo. Depois de muitos anos que a empresa dele cresceu, ele não conseguia mais dar conta, ele vendeu para a prefeitura e hoje é a Cocel. Eu tive uma aluna que ela trabalhava na Cocel e me trouxe um folder da Cocel dos 100 anos da companhia e estava lá o recibo do meu avô vendendo a companhia para a prefeitura de Campo Largo, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. E, por incrível que pareça, esse meu bisavô, ele era um advogado em Campo Largo. Campo Largo não tinha faculdade, ele morreu muito antes de eu nascer, e ele dava ele dava treinamento de direito para os advogados de Campo Largo no escritório dele. E depois eu descobri que ele fez um livro de ciência política, só que ele não publicou. E eu consegui alguns fragmentos desse livro, e a letra dele é igualzinha à minha. E daí o que acontece, né? Minha mãe está cheia de parentes, Kister e Weber, a minha família, da minha mãe. Minha mãe foi criada até 14 anos de idade em Campo Largo, por uma tia e um tio meu que não tiveram filhos. A minha avó tinha muitos filhos, ela foi criada, ela morava ali na rua Clotário, Portugal, e ela estudou lá no Macedo Soares. Ela tinha muita saudade do Macedo Soares. E o sonho dela era voltar um dia a morar em Campo Largo. Ela está com 90, vai fazer 91 anos hoje, não volta mais, né? Só que eu dou graças que ela saiu de Campo Largo, foi para Irati, porque lá ela conheceu meu pai e eu vim para o mundo. Se ela não fosse para Irati, eu não estaria aqui com vocês, né? Então, esse lado aqui... E daí o que acontece, né? O meu sangue é campolarguense, só que eu não sabia nada de Campo Largo. A minha mãe só tinha parente vivo, que é a família do desembargador Kister Pup, que é parente da minha mãe. A mãe do desembargador é primo da minha mãe. Tá cheio de parentes, mas ela não conhece ninguém. O Durval Weber também era parente da minha mãe, né? E a minha mãe vivia falando de Campo Largo, falava com muita alegria de Campo Largo. Ela ama Campo Largo, até hoje. E frequentemente eu levava ela a passear na praça, nos lugares, visitar ainda alguém que ela conhece, né? Só que eu nunca pensei que eu ia parar em Campo Largo, né? Eu sabia tudo de Campo Largo. De repente, o que aconteceu? Eu me formei, me especializei, na época, especialização, e o meu sonho era dar aula. Daí eu tinha uma amiga chamada Érica Krugel Stocco, que dava aula em Campo Largo, me levou para Campo Largo. Eu fui substituir um professor que tinha sido assaltado. É uma história triste, né? E esse professor faleceu, eu acabei ficando com a disciplina de Direito Tributário, fiquei 4 anos e meio em Campo Largo. Mas o que eu senti nesses 4 anos e meio? Depois que minha mãe contou toda essa história do meu bisavô, dava a impressão que eu estava resgatando algo, né? Eu estava uma semana trabalhando em Campo Largo, dava a impressão que a vida inteira eu morei em Campo Largo, tá? É uma coisa assim engraçada, né? E eu sentia, parece que eu estava resgatando alguma coisa. Eu imagino que o resgate que eu tive é que o meu bisavô não era uma pessoa fácil de tratar, né? Então ele conseguia brigar com todo mundo em Campo Largo. Então eu acho que eu vim, uma encarnação, tentar consertar. Se for isso, eu consertei, porque eu amo todos os meus alunos de Campo Largo, todas as pessoas que eu conheci de Campo Largo, eu tenho um carinho muito grande. Então eu imagino que eu vim com uma missão espiritual de resgatar esses 4 anos e meio que eu estava aí, de resgatar isso que meu avô, essa falha que meu bisavô deixou, porque ele foi um grande empresário, um grande advogado, mas não, em relações pessoais ele não era muito bom. Tanto que eu acho que não tem nenhuma rua com o nome dele até hoje por causa disso, porque ninguém gostava dele, né? Ele não era pessoa má, mas era uma pessoa difícil de tratar, né? E com esse carinho, eu dei aula há 4 anos. Chegou um momento que coincidia com a minha atividade lá no Tribunal Regional Eleitoral, que eu trabalhava até às 19 horas lá. Eu negociava com o tribunal, eu trabalhava 1 hora a mais e vinha às 6 horas da tarde de Curitiba para Campo Largo, porque eu amava dar aula. Só que chegou um ponto que começou a ter congestionamento na Mário Tourinho e na Natal Pigato. Daí eu tinha que reduzir meu horário para 5 horas para sair de Curitiba. Chegou um tempo que ficou inviável, né? Eu tive que sair, eu dediquei um semestre para terminar meu mestrado que eu estava fazendo.
E daí tive que dar aula em Curitiba, apesar de não meu coração continuar aí até hoje. Frequentemente eu vou para Campo Largo, eu vou na Baré Matriz, eu vou na Deliciarte, que tem um pão de mel que eu amo ali, né? Tem coisas de Campo... A missa de Campo Largo, eu quando chegava meia hora antes, ia assistir a missa em Campo Largo, depois ia para a faculdade. Pedir proteção, né? Cada um pede na sua religião, a minha é católica, né? E entrava na Nossa Senhora da Piedade, começava a enxergar a minha mãe lá dentro daquela daquela igreja, né? Então era bem interessante. Achei a certidão de nascimento, casamento dos meus avós na paróquia que eu estou montando a história. Eles tinham tudo bonitinho e o meu coração continua em Campo Largo. Cada vez que eu falo de Campo Largo, assim meu coração bate. Não tem como morar aí, mas estou hoje morando em Curitiba e São Bento do Sul. Estou em São Bento do Sul, que é Santa Catarina, tá? Então, para mim é um orgulho muito grande estar fazendo a primeira live da Easy, com presença de alunos meus. Eu acredito que tem mais alunos meus, é que não tem como verificar 72 participantes. Mas o Moisés é muito especial. Se tiver mais alguém, manda no chat, que eu quero matar as saudades. Até hoje eu tenho contato com os meus alunos. Tem uma aluna que é vereadora em Balsa Nova, tem várias pessoas. Por incrível que pareça, eu tenho um cachorrinho aqui em casa que eu amo, que é da raça Pirré brasileiro, que ele nasceu em Balsa Nova. Então, o Mozart, né? Ele nasceu em Balsa Nova. Então, até isso eu tenho ligação com Campo Largo e Balsa Nova. Mas vamos ao que interessa. Terminando minha vida, vamos falar agora sobre as fake news. Então, nós vamos começar a evoluir. Como que funcionava no passado? No passado, os partidos eles queriam saber a opinião do povo, a opinião do eleitor. Então, os partidos no passado eles faziam o quê? Encomendavam pesquisas internas, pesquisas não divulgadas. Porque a pesquisa divulgada, geralmente os meios de comunicação eles têm que registrar na Justiça Eleitoral, senão é R$52 mil de multa. Os partidos até hoje fazem isso, mas mudou um pouquinho esse perfil. Os partidos encomendavam essas pesquisas para saber quem é o eleitor fiel, quem é o eleitor indeciso e quem é o índice de rejeição. Lá no passado, em Roma, Marco Túlio Cícero já dizia assim que os amigos fiéis do adversário você conquista. É mais difícil, mas consegue. Os indecisos são os mais fáceis de conquistar. E o índice de rejeição jamais você conquista. Então, para um candidato ganhar uma eleição, o problema não é falta de eleitores, é índice de rejeição alta, né? Quando o candidato tem índice de rejeição alta, fica muito difícil ele ganhar uma eleição para o Poder Executivo. Então, o que você fazia? Se identificava quem eram os eleitores fiéis, quem eram os indecisos e quem era o índice de rejeição. Aonde que o partido ia atacar? Ele ia atacar lá nos indecisos e um pouquinho nos fiéis aos adversários. Então, o que ele fazia? Ele ia pesquisar qual é o grupo que queria, que estava reivindicando uma saúde melhor, outro educação, outro infraestrutura. E o partido ia naquela região que o pessoal queria asfalto, por exemplo, e lá prometia asfalto. Naquela região que falta um posto de saúde, ele ia lá, prometia um posto de saúde, tá? E daí o que acontece, né? Isso é para conquistar os indecisos. E como que se conquista os eleitores fiéis ao adversário? Falando mal do adversário, desmerecendo o eleitor do adversário. E como que se fazia isso antigamente? Eram os famosos folhetos apócrifos, jornais apócrifos. Se lotava um ônibus, de madrugada saía soltando jornal clandestino, jornal anônimo. Lá estava as fake news. Começou fake news de papel. Ainda tem um pouquinho disso, mas já é menor. Então, nós tivemos no passado essas fake news para tentar conquistar o eleitor fiel ao adversário. O eleitor indeciso se faz até hoje com propostas. E o índice de rejeição
o que você faz com o índice de rejeição? Você tenta desviar os votos. Aquela pessoa que não odeia, não quer ver você nem pintado a ouro, não vai votar em você de jeito nenhum. Então, você vai desviar os votos desta pessoa do índice de rejeição para um candidato que não tenha chance, ou tentar fazer que essa pessoa não compareça às urnas. E como que você faz? Que a pessoa não compareça às urnas, desmerecendo a justiça eleitoral, dizendo que a justiça eleitoral não tem segurança, que a justiça eleitoral frauda as urnas. Então, essa é a técnica. Você não consegue conquistar aquele eleitor, é melhor que ele não compareça, ou se tem 5 ou 6 candidatos, tente desviar o voto dele para aqueles que não têm chance. Isso era feito antes através de pesquisa eleitoral. Tá? Como que isso está evoluindo? Estados Unidos, nós estamos tendo eleição agora, Biden e Trump. Mas vamos lá na eleição anterior dos Estados Unidos. Foi contratada uma empresa, Donald Trump contratou uma empresa chamada Cambridge Analytics, que é uma empresa de marketing que é especializada em marketing no mundo inteiro. Tá? O que essa empresa fez? Ela não fez as pesquisas tradicionais que os partidos brasileiros fazem. O que ela fez? Porque o Instituto de Pesquisa lá nos Estados Unidos é muito ruim. Vocês estão vendo na eleição agora que eles não conseguem avaliar um candidato, né? Eles contrataram essa empresa começou a tentar descobrir onde estavam os eleitores indecisos e os eleitores da Hillary Clinton. Para esses eleitores da Hillary Clinton, eles direcionaram notícias falsas de que a Hillary Clinton era corrupta. Eles colocaram uma palavra que tinha 2 ossos, me deu um branco agora na palavra, dizendo assim, corrupta, e os 2 ossos com o formato de algemas, né? Então, é essa campanha que foi direcionada pela Hillary Clinton. Só que eles, nos Estados Unidos, eles conquistaram em parte os eleitores. Eles jogaram isso mais para os delegados. Não vou explicar o sistema americano aqui, porque é muito complexo. Mas os eleitores elegem os delegados que elegem o presidente. Está faltando 6 votos de delegados agora, né? Então, eles tentaram jogar essa campanha para os delegados. E nos Estados Unidos, se fosse o voto direto, a Hillary Clinton me parece que tinha ganho a última eleição. E como que essa Cambridge Analytics, ela descobriu a preferência do eleitor? Pelas redes sociais. As redes sociais, elas têm um alcance muito maior que no Brasil, inclusive em idosos lá nos Estados Unidos. Então, eles pegaram os estados que desempatavam a eleição e foram lá naqueles 7 estados, mais precisamente 3, foram ver o que o eleitor daquela região queria. Então, primeiro, vamos conquistar os indecisos. Eles exploraram todas as reivindicações daqueles eleitores indecisos. Só que daí, quando estavam descobrindo as reivindicações desses eleitores, ele começou a notar a personalidade deles. Ódio a mexicano, ódio a negro, machismo, tem muito machismo nos Estados Unidos, e ele começou a direcionar mensagens diretas para aquele que é racista, dizendo que ele é racista também. Para aqueles machistas, que ele é machista também. E fora isso, ele encaminhava as mensagens sadias. Se precisa de educação, eu vou mandar educação. Né? Tem a história do muro mexicano também. Então, é esse tipo de mensagem que ele mandava para os indecisos. Para os eleitores da Hillary Clinton, ele tentava mandar notícias falsas, dizendo que atribuindo fatos para Hillary Clinton que não são verdadeiros. Fatos anônimos.
Essa Cambridge Analytica, o que ela fez? Ela foi em Trinidad e Tobago, antes do Donald Trump. Ela foi contratada por um candidato em Trinidad e Tobago para o quê? Lá em Trinidad e Tobago tinha 2 candidatos. E lá tem tribos extremamente rivais. E a eleição estava empatada em 50% e 50%. Uma tribo tinha 50% de votos, outra tinha 50%. Daí o candidato que ele contratou a Cambridge Analytica, ele fez uma campanha. A campanha foi feita pelos eleitores do adversário, desmerecendo a comissão eleitoral de Trinidad e Tobago, estimulando que esses eleitores, por questão de protesto, não compareçam às urnas. E daí o candidato que contratou a Cambridge ganhou por abstenção do adversário. Saída do Reino Unido na União Europeia. Também foi essa campanha, porque lá é o voto facultativo, só que até hoje não entendi quem contratou e por quem contratou. Mas eles conseguiram tirar o Reino Unido da União Europeia. E o que eles fizeram? Lá é o voto facultativo. Sendo o voto facultativo, eles estimularam que os idosos não comparecessem, porque os idosos eram quem queria que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Então, eles incentivaram que os idosos não comparecessem e os jovens pediram a saída da União Europeia. Pessoal, voto facultativo acontece uma coisa interessante, que está vendo nos Estados Unidos, né? É que nem eleição de síndico. Quando o síndico é bom, ninguém aparece para votar na eleição. Agora, quando o síndico é ruim, todo mundo comparece para derrubar. Então, hoje tem a maior índice de comparecimento da história dos Estados Unidos. Antes era da primeira eleição do Bill Clinton, que era o George Bush que estava no poder, né? Do Bill Clinton, não, do Obama, né? Então, é essa técnica que está sendo utilizada. E da onde que se extrai a preferência de alguém que tem ódio, de alguém que é uma escola no seu bairro, né? Das redes sociais. Eles vão lá no Facebook, eles vão lá no Instagram, eles vão lá no Twitter, até no LinkedIn, mas no LinkedIn são carreiras que as pessoas não vão se manifestar muito, né? Então, nas redes sociais, eles vão lá, vão descobrir qual que é a preferência do eleitor. Só que aqui tem 2 lados. Tem o lado lícito e o lado ilícito. O lado lícito, eles vão descobrir a preferência do eleitor que está na rede social pelas informações que vocês mesmos colocam, tá? Pela manifestação que vocês mesmos colocam, aquele questionário que alguns preenchem ali com todas as preferências, por ali eles descobrem a preferência do eleitor. Eles começam a mandar mensagens direcionadas para aquele eleitor falando o que ele quer. É a mesma coisa que esses spams que a gente recebe, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por Kombi, né? Então, miniatura de Kombi, eu recebo tudo que é relacionado a Kombi, eu recebo. Só que até hoje não descobri como é que eles descobriram que eu era daltônico, né? Então, isso não sei. Eu recebo produtos de cor, livros sobre daltonismo, mas eu nunca contei para ninguém em rede social que eu era daltônico. Então, eles vão vender o produto que você quer. E eles vão vendo sua preferência, né? Eu, por exemplo, sou católico, tenho um amigo de longa data que é bispo em Paranavaí, o Dom Mário. Nem eu, nem o Dom Mário recebemos nada de evangélico ou de espírita. Tá? Eu tenho muitos amigos evangélicos e gente muito boa que estão nas minhas redes sociais. Eu nunca recebi nada de evangélico, eu só recebo mensagens católicas. Mesmo espírita, eu sou entusiasta do espiritismo, mas nunca coloquei e não recebo nada, só recebo. Então, quer dizer, eles estão mandando mensagens para o que você quer ouvir. Eles querem vender livros católicos para mim. E nas redes sociais você faz isso. Mas o problema é 2. São 2 problemas desse método. O primeiro, explorar o ódio, dividir as pessoas. Isso facilita as redes sociais. E o segundo é desmerecer o adversário. Tá? Eu esqueci mais uma coisa que a Cambridge Analytica fazia, né? Ela hackeava os dados dos eleitores pela internet.
e essa parte ilegal. Que você explorar as preferências do eleitor que ele colocou na rede social, ele assina aquele termo de compromisso com o Facebook, não é errado. Foi você que forneceu os dados. Mas eles entravam também hackeando para descobrir as preferências do eleitor. E essa moda veio para o Brasil. Eu não sei se a Cambridge participou ou não, mas tinha muita semelhança com o que a Cambridge Analytics utilizava. Então começou a mandar notícias falsas do adversário, explorando ódio, notícias anônimas, né? Que propaganda eleitoral na internet, em regra, você pode escrever o que se quiser, desde que não seja anônimo, desde que você assine embaixo. E desde que você não divulgue pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral. Se você divulgar pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral, é R$52 mil de multa. Tá? Inclusive, divulgar pesquisa não é dizer fulano está na frente com tantos por cento. É você falar assim, fulano está na frente, você já está divulgando pesquisa. Né? Então, o perigo muito grande, ou você ofender alguém. Essa pessoa tem direito de resposta no teu perfil do Facebook, e cabe multa pela Justiça Eleitoral. E como que se identifica uma fake news? Como que você se protege de uma fake news? Primeira coisa, você viu uma notícia, a notícia é alarmista, chama muita atenção, ela é alarmista, quer dizer, ela traz um problema sério, um problema grave, e manda você espalhar imediatamente. O que você vai fazer? Chamou atenção para a notícia? Procure para saber se for divulgado em mais algum lugar. Primeiro, veja quem mandou e se existe aquele meio de comunicação. Então, você vai pesquisar se algum outro jornal, alguma outra revista ou algum outro canal divulgou aquela informação. Porque, normalmente, uma informação importante sai em todos os canais, em todas as revistas. Eles costumam fazer o quê? Colocar nome de autoridades para dar credibilidade à notícia. Então, por exemplo, eles divulgam lá, por exemplo, bem longe dessa autoridade, né? Então, eles publicam uma fake news lá em Goiás, por exemplo, daí colocam uma autoridade falando, para dar credibilidade, colocam lá. Segundo o professor Francisco Fadel, da ISE, tá? O Francisco nem sabe que ele falou aquilo, né? Mas dá credibilidade, a pessoa vai pesquisar, ver que ele é um professor renomado, né? Dá credibilidade. Ou então, só que isso é raro, porque eles correm o risco de sofrer um processo do professor Fadel. Ele cita um professor que não existe. Segundo o professor Juan Fangio, da Universidade do México, né? Eles colocam uma universidade que não existe. Então, você vai pesquisar se existe esse professor, se aquela universidade, se esse professor pensa dessa forma. Costuma-se colocar uma foto que é de outro contexto. Então, você vai ver que é de outro contexto. Eu já de cara vi que a notícia é falsa. Quando estava aquelas notícias dizendo que eles estavam fazendo enterros falsos para aumentar os índices da Covid. Eu recebi essa notícia, tinha uma foto de um caixão cheio de pedra. Só que me lembrei na hora que 5 anos atrás eu vi uma notícia que estava aquela foto. E a notícia dizia que era um golpe, que estavam dando em seguradora e fazendo enterros falsos, né? Então, ali eu achei interessante que eu me lembrei da foto. Outra coisa, eles colocam notícias com nomes parecidos com de jornais verdadeiros. Eles colocam lá Gazeta do Povo, com 2 Es, por exemplo. Passa despercebido, né? Eu tive uma notícia também que eu leio muito, você sabe que eu faço jornalismo, né? Eu vi uma notícia, comecei a achar meio bombástica aquela notícia, da Gazeta do Povo, só que daí eu estava olhando, eu leio a Gazeta todo dia, essa não é a linguagem da Gazeta do Povo, não é dessa forma que a Gazeta do Povo noticia, mas está ali, compartilhada a Gazeta do Povo. O que eu fiz? Em vez de acessar direto pelo link, entrei lá na Gazeta do Povo, digitei direto na Gazeta e coloquei a notícia. A notícia estava lá, só que o texto estava alterado. O texto estava alterado, o lead estava normal e o texto
trazia outra coisa que a Gazeta não pôs, né? Líder, pessoal, é uma linguagem do jornalismo, né? Que o jornalismo, o direito utiliza o que o jornalismo, é uma técnica que o jornalismo não usa, que se chama nariz de cera. Nariz de cera é escrever um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. O jornalismo é o contrário, eles utilizam uma técnica chamada pirâmide invertida, que está na primeira linha da notícia. Na primeira linha da notícia, eles colocam a conclusão. Daí, quem quiser se aprofundar, saber o porquê da conclusão, lê o resto da notícia. Porque 90% dos leitores de jornal não leem a notícia inteira. Então, na primeira linha, ou na lead, ou no lead, está toda a informação. Então, eles colocavam o lead da notícia igual, só que o contexto, a continuação, diferente. Tá? Outra dica para se precaver de notícias falsas é pesquisar em sites internacionais em português. Eu sou muito afeto ao alemão, tudo, leio alemão, falo alemão, vou para a Alemanha, fiz curso na Leipzig, só que a Deutsche Welle Internacional ela é excelente para esse tipo de coisa. Ela tem edição em português. Então, a dw.com é o jornal oficial. O dw.de é uma empresa estatal lá da Alemanha, né? E ela divulga muitas notícias do mundo inteiro. E o site deles é em português. E eles colocam muitas notícias do Brasil, só que de uma forma de quem está olhando de fora. Então, você lê a Deutsche Welle, a BBC, a El País, que tem uma veia de esquerda, né? E a Rádio França Internacional, RFI, você vê notícias do Brasil, você vê com outra visão. Então, vocês leem notícias desses sites internacionais, seja a notícia que você viu no Brasil, falsa ou verdadeira, é muito interessante. Se for verdadeira, você vai ver um ponto de vista de fora, né? Se for falsa, você vai ver que é falsa. Então, fica esta dica. Mas o nosso tema hoje é os efeitos da fake news. Tá? Quais são os efeitos? A nossa legislação eleitoral, ela não está acompanhando. Embora a Justiça Eleitoral, ela é muito rápida. O prazo geral da Justiça Eleitoral é 3 dias. Então, se a legislação eleitoral, que é a Lei 9.504, a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 6490, o Código Eleitoral e a Lei dos Partidos, Lei 9.096, se não tiver nenhum prazo especificado nessas leis, o prazo é de 3 dias, que é muito pequeno. Então, se diz que na Justiça Eleitoral se diz que, aquela piada, né? Se sabe da última, lá já é penúltima. De tão rápido que que se movimenta o processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem uma coisa chamada poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que acontece? Na prática, academicamente é muito discutível. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são atos normativos, se ela não contrariar a lei, ela é respeitada com força de lei. Porque não dá tempo do legislador legislar sobre determinadas situações concretas. E só que a Justiça Eleitoral, essa questão da fake news está tão rápida que a legislação não está conseguindo acompanhar. E os atos normativos do TSE tentam resolver de alguma forma essa situação, né? O que se tenta punir? Se tenta punir a fake news pela legislação dos folhetos apócrifos. Consegue, em parte sim, em parte não. Só que os folhetos apócrifos era mais fácil descobrir quem soltou. Fake news, você tem que intimar Google, tem que intimar o Facebook. É bem complicado. E o WhatsApp, o WhatsApp ele é difícil você descobrir a autoria. Não tem, é difícil tecnicamente se descobrir a autoria, né? Então, o que acontece? Se alguém é descoberto que transmitiu fake news, está provado que foi determinada fulano que transmitiu fake news, tá? O que se consegue punir, geralmente, é aplicando multa.
multa por propaganda eleitoral irregular e oferecer o pedido de direito de resposta para o ofendido. Tem como caçar, declarar inelegível essa pessoa? Tem, dá um trabalho. O que você deve fazer, né? O Ministério Público, com base nas provas que ele conseguiu, entrar com uma investigação judicial eleitoral, comprovando que houve abuso dos meios de comunicação social. Só que isso é demorado, né? Abuso dos meios de comunicação social. Entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral. Se for declarado abuso do poder econômico, ele pode se declarar inelegível. Só que é muito difícil se comprovar isso, né? Por outro lado, quem disparar essas fake news, ela pode responder por crime eleitoral. E se ela for condenada por crime eleitoral, ela poderá ser declarada futuramente inelegível. Os crimes eleitorais principais que se aplicam é difamação, calúnia e injúria. Eu não sou muito bom em direito penal, mas é esses crimes. Difamação, injúria e calúnia. Só que na justiça eleitoral tem um fato interessante em relação a esses crimes, né? Como o professor Fadel ensina, você é professor de penal, né, professor? Como o professor Fadel ensina, ele ensina lá na justiça comum, difamação, injúria e calúnia, né? Tá? Só que lá é ação penal privada, né? É isso, né? Não estou errado. Lá é ação Como penal regra, sim. Exatamente. Como regra, sim. do ofendido. Na justiça eleitoral, esses crimes são ação pública incondicionada ou ação privada subsidiária da pública, que é o último caso que vale para praticamente todos os crimes, né? Então, o que acontece, né? Se alguém calunia outro, seja anonimamente ou não, na propaganda eleitoral, dependendo do caso, vai responder por calúnia ou difamação. Se configurar crime, a alegação vai ser calúnia. O que acontece? Geralmente, um candidato denuncia o outro por calúnia. O Ministério Público, de posse do notícia crimes, entra com uma ação pública incondicionada. Daí o que acontece? Em cidades maiores, lá no segundo turno, vão 2 candidatos para o segundo turno. E o candidato que denunciou outro por calúnia ou difamação não vai para o segundo turno. Vamos dizer, o candidato que acusou o outro o candidato que representou contra outro por difamação e calúnia não vai para o segundo turno e resolve apoiar aquele que ele denunciou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Ministério Público e pede para, entre aspas, estou falando o termo popular, retirar a queixa. Pode isso? Não pode. Ação pública incondicionada. Inclusive, o Ministério Público, se tiver notícia disso, ele é obrigado, dentro da convicção do Ministério Público, a ajuizar ou não esta ação. Então, são fatos, assim, muito interessante, né? Paralelo às fake news, nós tivemos a Vaza Jato no passado, né? A Vaza Jato, ela traz uma coisa interessante, né? Ele explorou houve um hackeamento dos celulares dos atores da Lava Jato, se explorou fatos particulares e se noticiou na mídia. Daí você vai dizer assim, o Glenn Greenwald, ele cometeu crime? Não foi ele que hackeou. Mas você não está explorando o direito à privacidade das pessoas? Sim, mas a Constituição fala. E fala que o jornalista tem a liberdade de expressão e ele não é obrigado a revelar a fonte das notícias. Só que essa notícia tem que ser verdadeira, né? Então, quem hackeou foi outra pessoa. Entregou para o Glenn Greenwald. O fato dele noticiar não era crime. E ele não é obrigado a denunciar quem forneceu essas notícias hackeadas da Vaza Jato. Tá? Então, esse que foi o problema. E qual que vai ser o problema do futuro da justiça eleitoral?
Não vai ser nas eleições municipais, porque isso sai muito caro. Vai ser nas eleições presidenciais. E que já está correndo por aí. Uma coisa chamada deepfake. Tá? Então, alguém pega essa minha imagem, por exemplo, que eu estou aqui, eu estou falando, o programa ele copia meu padrão de voz e coloca outras palavras na minha boca. Eu já vi alunos meus colocarem vídeos, só que eles estão brincando, eles não estão com maldade, né? Colocaram a voz deles, fizeram o contrário, em cenas de filme, ou colocaram eles com outra voz falando com o padrão de outra pessoa. É que os alunos não estão com maldade, eles queriam brincar. Mas na próxima eleição esse vai ser o grande problema. Você colocar palavras que o candidato não colocou na boca do outro. Então, esse que vai ser o problema na próxima eleição. E como serão as eleições do futuro? As eleições do futuro, nós vamos utilizar o mesmo método de fake news a nosso favor, ao mesmo tempo nós vamos sofrer pelo que está acontecendo hoje. Vocês lembram no começo da aula que eu falei que o candidato, a empresa explora o que o eleitor quer ouvir. Se o eleitor tem ódio, ele vai explorar o ódio. Futuramente, vamos pensar no lado bom. A Justiça Eleitoral, o que ela vai fazer? Ela vai criar um programa. Esse programa vai pegar todos os planos de governo, toda a história de cada candidato e colocar no Big Data. Vai colocar no Big Data. E o eleitor, na hora de votar, o que ele vai fazer? Ele vai digitar no sistema os algoritmos, que são os dados do eleitor. Ele vai digitar que candidato eu quero. Ele coloca, eu quero um candidato que vai trabalhar pela educação. Ele mostra todos os candidatos, ele vai filtrando. Eu quero um candidato que nunca foi condenado, ele vai filtrando. Depois que ele chega no filtro do candidato que ele quer, ele coloca como se estivesse fazendo uma compra num carrinho e deixa lá 2, 3 dias. 3 dias ele vai lá pensar de novo, ver se confirma ou não o voto. A Justiça Eleitoral do futuro, está sendo estudado isso até no TSE, pretende fazer uma votação por app. O problema seria impedir o hackeamento, impedir a compra de votos e que alguém esteja influenciando o eleitor. Mas a tecnologia para isso já existe. A tecnologia já existe. E dentro desse app, que talvez seja do futuro para o eleitor votar, né? Autenticação por blockchain, que vai botar fim nos cartórios, né? Por blockchain. O eleitor ele vai autenticar a assinatura por blockchain, vai fazer essa compra, ele vai ter uma semana para votar, e ele vai fazer esse filtro nos candidatos com o perfil que ele quer. Colocar no carrinho. Se ele quiser, ele confirma na hora. Se ele não quiser, ele tem um prazo para confirmar. Então, vai ser esta a justiça eleitoral do futuro. Tá? Então, estou saindo um pouquinho do fake news, indo para a justiça eleitoral do futuro. Mas eu acredito que seja isso. Deixa eu falar a fonte onde está aqui, né? A Lei 9.504, de 1997, artigo 57-E. A lei diz assim, né? A lei brasileira veda a compra e venda de cadastros eletrônicos, bem como a utilização, a doação e cessão de dados cadastrais em favor de candidatos, partidos e coligações. Tá? Então, quer dizer, você não pode contratar os cadastros do Facebook, do Twitter, do Instagram ou de qualquer rede social. A nossa lei, nesse ponto, ela está avançada. Ela proíbe a compra de cadastros, né? Aqui fala assim que a lei ainda veda a contratação de impulsionamento de conteúdos e de outras ferramentas digitais que não sejam oferecidas pelo provedor de internet gratuitas ou não, para utilização como forma de alterar o teor da repercussão da propaganda. Aqui também fala que o provedor somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo se não tomar providências. A pena aplicável é de 5 a 30 mil reais. Então, a nossa legislação está muito tímida ainda, né? Ela trabalha mais com a compra e venda de cadastro eleitoral
ela não tem um tipo específico para punir as fake news. Em certas situações, você não consegue punir criminalmente, por causa do princípio da legalidade e da tipicidade. Então, no Brasil ainda, nós estamos com uma dificuldade muito grande com a legislação, e vai demorar alguns anos. Normalmente, as resoluções do TSE, elas trazem alguma solução intermediária, e o legislador, com reformas na Lei 9.504, acaba alterando, acaba aperfeiçoando a legislação eleitoral. Tá? Nós estamos tendo problemas eletrônicos agora na pandemia. O que está tendo muitas ações hoje na Justiça Eleitoral é uma coisa chamada de showmício eletrônico. Então, os candidatos começaram a fazer live com artistas, né? E comício já é proibido com um artista. Então, a Justiça Eleitoral, por analogia, está proibindo esse tipo de live. Eu chamo isso de live-mício, né? E alguns problemas que estão surgindo assim em relação à nossa modernidade. Então, pessoal, eu agradeço a disponibilidade, eu agradeço o carinho que vocês tiverem em me ouvir, e estou aberto para qualquer questionamento, qualquer pergunta. Pois bem, professor. Eu tomo a dianteira nesse contexto, se me permitem todos os demais, de forma alguma querendo ser indelicado, mas é que eu percebi algumas situações bem importantes. Em primeiro lugar, o senhor mencionou que pouco conhece de direito penal. Na verdade, modéstia sua. O senhor mencionou aqui princípios, né? Por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade. O senhor falou a respeito da natureza jurídica da ação penal, que é utilizada na justiça eleitoral para apurar os ilícitos contra a honra cometidos nesse contexto, né? Então, é claro, é evidente que o seu cabedal de informações é muito grande, isso não se discute. Mas eu me permito fazer uma colocação, uma ponderação, que o senhor já mesmo pontuou, digamos assim. Esse grande descompasso, né, entre a justiça, no que se refere à apuração e punição das fake news, e a produção e criação dessas fake news, né? Nós temos um descompasso muito grande. É evidente que a liberdade de expressão é tutelada pela Constituição Federal, todos o sabemos, e sabemos também que o próprio Supremo Tribunal Federal acaba alçando, né, esse direito fundamental, prestigiando em demasia esse direito fundamental. Existem até alguns questionamentos em relação a determinadas posturas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente em face aí do inquérito das fake news, né, onde o próprio tribunal determinou a instauração do inquérito, o próprio tribunal está determinando a produção de provas e o próprio tribunal futuramente irá julgar, né? Mas, de qualquer maneira, a pontuação que eu gostaria de fazer, né, o item que eu gostaria de colocar e saber da sua opinião, qual seria ou quais seriam os instrumentos, considerando a justiça que temos hoje, quais seriam os instrumentos que poderiam coibir de maneira mais efetiva, de maneira mais concreta, a produção e criação de fake news? Até porque nós sabemos que um dos dividendos mais importantes para os candidatos é exatamente a sua moral. Quanto mais ilibada for, né, a moral, o passado do candidato, em tese ao menos, maior é a possibilidade dele obter uma credibilidade junto ao seu eleitorado. Então, eu gostaria de saber do senhor, professor, me permitindo fazer uma indagação, até considerando os seus 25 anos de atuação junto ao TRE, o que poderia ser feito, considerando os instrumentos que hoje possuímos, para frear, né, as fake news? Uma vez que, como o senhor mesmo mencionou, já na eleição americana de 2016, já se tinha plena ciência a respeito desses instrumentos, né, e de sua utilização de forma ilícita. E o que nós teríamos hoje no Brasil, professor? Porque o Brasil também é sempre considerado, no que se refere à justiça eleitoral, ao sufrágio, como uma nação que está à frente das demais, né? Basta verificar o período, né, o tempo exíguo para se fazer a apuração numa eleição presidencial, tendo em vista que o nosso país é de dimensões continentais, né?
Então, o que o senhor vislumbra nesse momento, professor, no sentido de instrumentos que já existem e que poderiam, de alguma forma, efetivamente combater as fake news, uma vez que elas têm uma velocidade absurda? A melhor maneira, a Justiça Eleitoral já está se utilizando disso há muitos anos, né? O que acontece na prática? A legislação normalmente não pune marqueteiro e nem jornalista. Eles são punidos o jornalista pelo conselho de ética deles, não é um conselho fiscalizador, porque não pode, né? Mas dentro da profissão deles. A Justiça Eleitoral ela tem tutelado os provedores. Eu não sei se o Facebook é chamado de provedor, mas vamos chamar de provedor, né? Quem administra essas redes sociais? A Justiça Eleitoral tem utilizado a tutela inibitória. Então, a Justiça Eleitoral lá se determina que os provedores das redes sociais, primeiro que tire a fake news do ar. Depois que informe, dentro dos meios que ela tem, quem veiculou essa notícia falsa. Então, o melhor meio que a Justiça Eleitoral tem se servido é intimar, por exemplo, o Facebook, a retirar aquela propaganda, aquela mensagem, aquela fake news do ar, aplicar multa pecuniária diária pelo descumprimento e exigir que se informe todos os dados possíveis para identificar quem veiculou aquela fake news. Com os dados de quem veiculou essa fake news, ela encaminha para a Polícia Federal. Depois o Ministério Público vai avaliar se é o caso ou não de ajuização penal. Mas a tutela inibitória é o melhor meio que tem que ser aplicado hoje na carência de legislação, né? Tem sido atacado não o candidato, tem sido utilizado uma via alternativa que é o provedor da rede social. Não sei se eu consegui esclarecer isso aqui, né? Então, tutela inibitória, multa pecuniária diária, teve uma rede social na eleição passada, teve uma multa de 32 milhões, porque ela foi intimada a retirar fake news do ar, e não retirava e começou a incidir aquela multa pecuniária diária. Foi em outro estado, não foi no Paraná. Daí o advogado ele conseguiu reduzir a multa de 32 milhões para 7 milhões. Né? Eu queria saber quando ele recebeu de honorários. Porque ele recebe honorários de 32 milhões, diminuindo para 7, dá 25 milhões. Né? Que é a parte que ele ganhou na ação. Né? Então, seria uma aposentadoria, né, professor? Tá certo. E o curioso, né, professor, antes de até... Enfim, eu não sei se eu consegui responder, claro, professor. Mas... Sim, com a mais absoluta certeza. E antes de naturalmente abrir a palavra aos demais, eu só queria fazer uma observação, dando uma olhadinha no site da Câmara de Deputados, eu vi que há um projeto de lei, é o projeto de lei 2389 deste ano de 2020, que busca introduzir no Código Penal o artigo 140-A. Ou seja, eu até me permito a ler aqui um breve pedacinho, está escrito assim: dispõe sobre a tipificação do crime de criação e divulgação de notícias falsas, aí fake news, sobre a pandemia coronavírus, Covid-19, acrescentando o artigo 140-A ao decreto-lei número tal, que é o Código Penal. E, a par deste projeto de lei, existem outros tantos. Esse é especificamente direcionado para as fake news relacionadas à pandemia. Mas existem outros tantos que estão também relacionados à fake news. Tanto é que houve uma manifestação de um deputado paranaense objetivando a reunião de todos esses projetos de lei para que se possa, então, organizar e, eventualmente, apresentar um projeto de lei mais adequado para que dê, então, resposta mais rápida a todas essas situações. Um fato que eu acho... desculpa. Por favor. É um fato que eu achei interessante, que é no Código Penal, né? Exato. Vou pensar, não vou colocar a palavra pandemia, vamos dizer que o projeto colocar assim, divulgar fake news, Código Penal. Se a fake news veicular matéria eleitoral, não está tipificada na lei eleitoral, está tipificada na lei comum. Então, quem veicular essa notícia de fake news eleitoral
eu acho interessante que ela vai responder na justiça comum pelo Código Penal, que não vai ser um crime eleitoral. Então, teria que haver uma dupla tipificação, né? Uma dupla tipificação, teria que tipificar no Código Penal e no Código Eleitoral, Lei 9.504, qualquer norma eleitoral. Porque ali, por exemplo, numa eleição, vamos dizer que está tipificado só no Código Penal. Algum candidato sofreu uma fake news grave que está comprometendo o resultado da eleição em seu desfavor. Tá? Você vai lá para a Justiça Comum. A Justiça Comum não tem a mesma velocidade da Justiça Eleitoral. Ela vai ter que ter uma liminar e julgar essa fake news, e essa fake news pode ser julgada depois do mandato futuro do candidato que foi prejudicado. Então, o correto teria que ter uma fake news em caráter do direito penal comum e a outra especial em relação ao direito eleitoral. Né? Uma tipificação mais específica. Perfeito. Agradeço, professor, todos os esclarecimentos e concedo a palavra, naturalmente, a todos os participantes que queiram se manifestar, seja através do chat, seja aqui, no sentido de colocarem as suas eventuais dúvidas, os seus questionamentos, os seus pontos de vista. Estamos abertos nesse momento para tanto. Eu já vi uma pergunta aqui pelo chat, tá? Isso mesmo. Temos uma questão da nossa participante, Anne Rabelo. Ela comenta, né, sobre como é que nós podemos denunciar essas fake news sobre as eleições quando elas são, né, publicadas nas redes sociais. O que pode ser feito? Bom, primeiro quero mandar um abraço para a Anne. A Anne é minha orientanda na faculdade e ela está fazendo um TCC nessa área já, né? Nessa área. E ela é uma grande... Ela é mais do que aluna, ela é uma grande amiga. E ela me acompanha nos eventos que eu participo, ela participa sempre dos eventos. É uma excelente aluna, uma aluna maravilhosa. Então, primeiro quero agradecer a pergunta da minha aluna Anne Rabelo, que veio lá da Bahia nos prestigiar aqui no Paraná. Ela é baiana, faz alguns anos que mora no Paraná e está fazendo direito. A forma de denunciar a fake news. Primeiro, vamos pegar que é candidato. Tá? O candidato ele vai fazer um boletim de ocorrência na Polícia Federal ou denunciar na própria Justiça Eleitoral. Uma pessoa comum, se for crime eleitoral, vai procurar o Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral vai investigar, vai analisar se essa fake news é o caso de promover uma ação penal e vai ou não promover essa ação penal ou ação administrativa para tirar essa fake news do ar. Só que a Justiça Eleitoral no Brasil todo hoje, ela tem alguns aplicativos que o eleitor ele pode denunciar anonimamente. O eleitor ele pode, de forma anônima, denunciar caso de fake news. E a própria Justiça Eleitoral vai encaminhar para a Polícia Federal esta investigação. Então, esse é o melhor meio de um eleitor denunciar uma fake news, através dos aplicativos do TSE e do TRE. Então, o TSE tem um aplicativo e os TREs também tem outro aplicativo. Então, essa é a melhor forma. Se quiser fazer pessoalmente, pode procurar o Ministério Público Eleitoral ou a própria Justiça Eleitoral, que ela reduz a termo essa denúncia e encaminha para o Ministério Público. Então, essas são as duas formas mais usuais de se denunciar uma fake news. E o que pode acontecer? Se você é prejudicado na fake news, além da denúncia, do boletim de ocorrência que você vai fazer, você pode pedir direito de resposta. Então, você pode pedir para você oferecer o direito de respostas lá no perfil de quem divulgou aquela notícia. Então, vamos dizer que uma determinada pessoa lá no Facebook falou mal de você, atribuiu uma informação negativa. Você pode pedir direito de resposta para responder essa pessoa lá no perfil dela. Direito de resposta cabe em qualquer meio de comunicação social,
seja rádio, televisão, jornal ou as redes sociais, ok? Tem mais uma aqui, né? Isso mesmo, professor. Temos mais uma questão no nosso chat, agora do nosso participante Matheus Dias. Ele comenta que recentemente houveram atritos entre certos. Só um minuto. Entre certos meios de comunicação e o STF, pela forma que o inquérito das fake news está sendo conduzido, né? Os meios alegam que as decisões tomadas se enquadram como censura e de caráter autoritário, algo expressamente proibido pela Constituição. Nesse sentido, onde se encontra esse limite entre o combate às fake news e a censura, e de que forma as instituições jurídicas devem combater as divulgações sem reduzir o direito da liberdade de expressão? Eu até já sei qual que é essa notícia aqui, né? O que acontece, né? Existe a liberdade de expressão do jornalismo e o direito de informação do Supremo Tribunal Federal, tá? A Rede Globo, ela tinha notícias que ela retirou do inquérito e ela foi proibida de divulgar, tá? Só que aqui no Brasil, nós temos um grande problema. O Supremo Tribunal Federal é o intérprete último da Constituição. Então, no Brasil, nós temos o controle de constitucionalidade, existe uma deliberação majoritária. Majoritária porque reflete a vontade do eleitor. Então, a Câmara de Deputados, ela cria uma lei, essa lei presume-se a vontade da maioria, passa pelo veto ou sanção do presidente, que atesta a vontade da maioria, e essa lei entra em vigor. A partir do momento que um dos legitimados na Constituição questiona essa lei lá no Supremo Tribunal Federal, a última palavra do controle de constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aqui não foi controle de constitucionalidade, foi um inquérito relacionado a alguém que tem prerrogativa de função, tá? Aqui acontece o seguinte, se você for pensar como aluno de direito, como acadêmico de direito, como profissional de direito, como jurista, você vai ver que este meio de comunicação está cerceado da sua liberdade de expressão por interesse público, tá? Agora, o Supremo Tribunal Federal entende que esse é um caso de segredo de justiça. Segredo de justiça, em regra, o que é? Segurança nacional, que eu acho que não é o caso, mas o Supremo achou. Segurança nacional ou direito de família, ou que envolva a privacidade da pessoa. Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, mas quem sou eu, né? O Supremo Tribunal Federal realmente violou um direito coletivo, que é o direito à informação de pessoa pública, tá? É aquela história, né? Se você saiu bêbado do bar, ninguém tem nada com isso, se alguém divulgar. Não vamos falar de trânsito. Agora, se essa pessoa for pública, é de interesse público. Então, nesse caso, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal violou o direito à liberdade de expressão. Mas é o último intérprete da nossa Constituição, é o último intérprete, não tem para quem recorrer. O máximo que se pode fazer é recorrer à decisão do relator para o plenário, e o plenário decidir em conjunto, né? Mas eu concordo com ele, isso viola a liberdade de expressão, não é caso de segurança nacional, e não envolve a privacidade do envolvido, porque o ato que ele está sendo investigado não foi um ato particular dele, foi um ato que envolve patrimônio público, envolve interesse público. Então, era isso. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu só faria, professor, por favor. Professor Márcio, fique à vontade. Eu só faria uma ponderação. Essa situação. Eu acabei de estava na lista, acabei de soltar uma, mas se precisar depois eu complemento. Por favor.
Não, fique à vontade, por favor. Pode fazer a ponderação primeiro, que acho que deve ser em relação à pergunta do Matheus. Matheus, que é filho da Flávia, está no 3º ano do ensino médio, não é nem advogado e nem estuda direito ainda, professor. Só está se preparando porque ele quer ser ministro do STF. Parabéns ao Matheus, uma pergunta muito bem formulada, considerando, né, que ele ainda não tenha, nesse momento, ainda o conhecimento técnico. Mas eu ia só ponderar, junto com o professor Born, essa situação, professor, né, desse inquérito que foi instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em face aí das fake news, as ameaças sofridas pelos ministros, enfim, todo um cabedal de informações lá, vários doutrinadores importantes de renome, inclusive alguns que são do Ministério Público, que são da carreira do Ministério Público, deixaram muito claro que teria havido aí uma violação por parte do Supremo Tribunal Federal, né, no que se refere a ele próprio ao sistema acusatório, né, que é adotado pela legislação brasileira, ou seja, não caberia ao Supremo Tribunal Federal tomar essa atitude de provocar a si mesmo ou de determinar a instauração de um procedimento criminal, né? E, por outro lado, até o próprio Procurador-Geral da República também se posicionou contrariamente e mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal avança, né, continua com esse procedimento, inclusive determinando, através aí da relatoria do... Me fugiu agora o nome do ministro, infelizmente, estou vendo o rosto dele, autor de direito constitucional, mas me fugiu o nome dele. Determinando, inclusive, medidas de caráter cautelar, né? Nesse contexto, pondero com o senhor, não seria possível recorrer a algum tribunal internacional, no sentido de, não evidentemente, tolher a jurisdição e o poder do Supremo Tribunal Federal, mas, de alguma forma, trazer algum direcionamento adequado a esse aspecto que está sendo tomado pelo Supremo Tribunal Federal, que, repito, segundo muitas vozes, é algo absolutamente contrário à lei, né? E o senhor mesmo mencionou a quem recorrer nesse contexto. Será que teríamos algum tribunal internacional que poderia, de alguma maneira, corrigir o rumo dessa questão? Aqui fica difícil, né? Porque os tribunais internacionais, eles são, como é que posso dizer? Eles tutelam mais o indivíduo, tá? E aqui o indivíduo que está envolvido está sendo protegido no território nacional. E os tribunais internacionais, o que eles fazem é, no máximo, uma censura. É uma censura por violação de direitos humanos. Aqui não está havendo uma violação de direitos humanos, está havendo uma violação de direitos coletivos. Porque o ser humano que está envolvido ali está sendo protegido, né? Então, eu não consigo ver uma censura do Tribunal Penal, do Tribunal Internacional. O próprio Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas que praticam crime de genocídio, ameaça, crimes de guerra praticados no interior ou por nacionais desses países. Então, não tem sentido nenhum, não tem ligação nenhuma com esse caso. E as demais cortes de direitos humanos no mundo, ela está, como eu posso dizer assim, o indivíduo que está sendo acusado aqui, ele não está sofrendo um dano, ele está sofrendo um benefício. O que está sendo violado aqui é um direito coletivo. E um direito coletivo que é de uma pessoa jurídica. Que a emissora é uma pessoa jurídica, de direito privado, não é uma pessoa física, não é um indivíduo. Então, eu não consigo tipificar uma situação que possa levar isso a um tribunal internacional, e o máximo que ia acontecer é uma censura. O que pode haver é uma censura à opinião pública internacional, tá? Mas isso seria feito pela imprensa, como ela já fez, pela imprensa internacional, e esse tem um efeito meramente moral, não tem um efeito jurídico. Ok. Ok, nós temos mais uma questão no chat, professor, agora do Renato. O Renato comenta, então, boa noite, muito esclarecedora a sua exposição. Sou estudante de ciências biológicas e nós temos uma preocupação muito grande em relação às fake news sobre o negacionismo da ciência, que a gente brinca que tem dois níveis, aquele que é o negacionista tipo terra plana, que é algo que não afeta a saúde e segurança dos outros,
mas nós temos também aquelas fakes que afetam a saúde de terceiros, né, como fakes anti-vacina. Existe algo que podemos fazer legalmente em relação à divulgação dessas fake news? Essa discussão é uma pergunta difícil de responder, né? O maior problema está nessa questão da antivacina. A vacina nem existe ainda, né? Mas nessa questão, nessa questão antivacina, né? Eu penso assim, né, que o que o Código Civil fala, né? Que ninguém é obrigado a se submeter a um tratamento médico, tá? Porém, o fato de alguém não se submeter a uma vacina, ela vai transmitir essa doença para outras pessoas, ela vai transmitir por falta de proteção. Então, eu acredito que aqui, como num caso de... É que não existe a vacina, vamos dizer que já existisse, assim, né? Num caso de que atingisse a saúde coletiva, que se atingisse o bem coletivo, era o caso de inibir um tipo de propaganda dessa. A antivacina, ela circula da mesma forma que alguém que negou o nazismo. Só que alguém negar o nazismo, a princípio, não causa dano para ninguém. E alguém deixar de se vacinar causa dano para ela e para os outros, porque ela vai transmitir a doença. Então, eu acredito que, nesse caso, quando oferece risco para toda a população, é possível, por meio judicial, sem caracterizar censura, se tirar essa mensagem do ar. Essa mensagem, geralmente, não é nem fake news, é a pessoa diretamente que fala, assumindo o risco, né? Só que eu confesso que é uma pergunta muito difícil para responder. Teria que estudar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais, tá? E o professor Márcio, ele coloca, assim, também no chat, né, para discussão, dessas medidas judiciais, o que mais a sociedade pode fazer para combater e se proteger das fake news? Eu acredito que seria, primeiro, aquelas dicas que eu passei para vocês, de verificar se essa notícia foi publicada, se essa notícia corresponde aos outros meios de comunicação social. Mas a melhor propaganda contra fake news é a contra-propaganda. É fazer isso que vários órgãos estão fazendo, né? É investigar a propaganda e denunciar que essa propaganda é falsa. A própria Justiça Eleitoral está fazendo isso, vários órgãos, a imprensa montou um pool, uma associação que faz só investigação de fake news. Agora, qual que é o problema disso, né? É que a velocidade que circula as fake news é 80% mais rápida do que a velocidade da resposta. E a resposta, quando chega, porque, digamos, aquele caso lá dos caixões, que dizendo que estão enterrando caixões vazios para dizer que está aumentando o número de casos de mortes por causa do corona, tá? Aquela notícia, ela circula rápido, mas até esses órgãos investigar que aquela notícia é falsa, provar que aquela notícia é falsa e fazer a contra-propaganda, o efeito daquela fake news já se produziu. Então, a contra-propaganda e a resposta é o melhor meio de desfazer uma fake news, só que ela demora muito e não chega nos meios que foi divulgada aquela fake news. Então, essa fake news circulou em milhares de WhatsApp. Para você conseguir colocar em todos esses WhatsApps que foi distribuída essa propaganda falsa com a contra-resposta, leva muito tempo. E esse tempo que leva, essa fake news já produziu efeito. Ok, então, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu quero agradecer imensamente a atenção, o carinho
né, e a consideração dispensados pelo professor Rogério Carlos Born. Também agradecer a imensa a cabedal de informações trazidos, né, de forma clara, de forma didática, e também gostaria de convidar a todos os participantes, a todos os professores, agradecer a todos também, mas convidá-los para a próxima live que teremos também do curso de Direito, cujo tema estará relacionado com a Lei Maria da Penha, né, porque ficou muito claro agora nesse período de pandemia que houve um acréscimo muito grande de situações que envolvem a violência doméstica e familiar, principalmente em relação à mulher. Então, repito, agradeço imensamente a participação de todos, a atenção de todos, em especial ao professor Born, e, nesse momento, conto com a presença e a nova participação na nossa futura live. Ok? Então, pessoal, eu agradeço muito. Não pude matar as saudades de Campo Largo pessoalmente, mas vendo meus conterrâneos de Campo Largo, não nasci, mas me considero conterrâneo de vocês, já é uma felicidade muito grande, tá? Então, eu agradeço ao professor Fadel, ao professor Munhol, aos professores da ISE, meus ex-alunos, meus alunos atuais e os demais alunos e participantes desta live. Foi um orgulho e uma honra muito grande. Espero ter acrescentado na carreira de vocês algumas informações. Muito obrigado, professor. Obrigado aos participantes, de modo geral. Professor Fadel, obrigado. Está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, no cargo de coordenador do curso. É o início de trabalho, mas já vem mostrando grandes atitudes. A gente fica muito feliz com o evento. Agradece a todos. Eu acabei observando a presença do professor Dirceu, do professor, estou vendo o professor Dirceu, professor Fernando Barros, professora Jamile, professor Marcos Reinaldin, que inclusive deixou um abraço, professor, dizendo que foi seu aluno, e que agora é um professor nosso aqui, que estava muito orgulhoso de poder participar do evento, e saiu há poucos minutos porque ele tinha aula agora nesse horário. O professor Moisés, professor Fadel, que já falamos, professora Regina, que eu vi que estava presente, e os demais professores que eu não consigo visualizar, mas talvez estejam presentes, professora Gladys, professora Fabiana, professor Christian, professor Paulo Henrique, professora Tiele. Eu vou mandar um abraço para a professora Gladys também, que eu tenho um carinho muito grande por essa professora, uma grande professora, né? Que bom. Eu vou mandar um abraço para ela. Ela não foi minha aluna, ela é amiga, né? É uma grande amiga. Então, eu fiquei muito feliz da presença dela nesta live, que está sendo noticiada agora, né? Então, um abraço. Perfeito. Eu estou vendo também alguns outros professores de outros cursos, a professora Ana Zotto, a professora Tatiane Berton, a professora Tatiele, e mais alguns que estão presentes, mas aí não consigo visualizar todos aqui. Se eu esqueci de falar algum nome, me desculpem, me perdoem. É porque a gente aqui consegue ver até um determinado número de fotos, depois não consegue ver mais. Então, foi muito bom. Muito bom. Tem um público externo que a gente agradece muito, que alguns a gente conhece, outros não, mas está conhecendo agora. São muito bem-vindos com a gente nessa jornada de trabalho de implantação do curso. Estamos aqui bem no centro de Campo Largo, na rua Clotário Portugal, número 933, aqui pertinho da igreja que o professor falou, a igreja da... Na rua que a minha mãe foi criada, né? Clotário Portugal. Olha só. Eu lembrei isso, a hora que o senhor falou, o nome da rua, eu lembrei. Estamos aqui, estamos à disposição, venham sempre falar conosco, tomar um cafezinho, conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, conhecer a faculdade, o curso, e divulguem a notícia para os amigos que a gente tem bastante novidade, um curso com muitos diferenciais e com muita qualidade. Contamos com vocês, contem conosco. A próxima live já está organizada, são 2 nessa sequência de lançamento do curso. Vocês receberão mais notícias nos próximos dias. Teremos a presença de quem mesmo, professor Fadel, na próxima? Então, do Dr. Marcos Araújo Cunha, ex-juiz de direito aqui em Campo Largo, atualmente juiz da primeira vara criminal em Almirante Tamandaré,
bem como da presidente da subseção da OAB de Campo Largo, doutora Patrícia Schmidt. Ambos irão palestrar sobre violência doméstica em tempos de pandemia, desafios para a justiça. Perfeito, ótimo. Então, já são essas as pessoas, logo vocês receberam as notícias. Flávia, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só parabenizar mais uma vez a todos, agradecer a presença de cada um de vocês. Fiz um pedido, quem quiser abrir as câmeras agora para um registro final, fique bem à vontade, e faremos um registro de foto. Também a live é para ficar disponível depois no nosso Instagram da Faculdade ISE. Quem ainda não foi lá, seguir o Instagram, fica o convite também, acompanhar nossas páginas, Instagram, Facebook. E nosso agradecimento especial ao professor Rogério, que esteve aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Perfeito. Vamos ao registro. A gente agradece muito a presença do professor Rogério conosco. É a primeira vez, professor, mas não será a última, com certeza. Nós vamos fazer novos convites em outros momentos, para o senhor participar conosco, trazer mais desse seu vasto conhecimento para o nosso grupo, alunos, professores e convidados de um modo geral. Estamos muito felizes com a sua presença e continuamos contando com sua boa vontade em colaborar conosco, participar junto nesse processo de implantação do curso e estar conosco em todos os momentos importantes da faculdade. Conte sempre. Obrigado a todos. Meu coração está com vocês aí. Ótimo, perfeito. Flávio, pode fazer a foto, então, e dar sequência no restante. Pronto, muito bem. Então, só avisando, certificados de participação, para quem quiser, estarão disponíveis na página do evento. Nosso muito obrigado e contamos com a presença de vocês na próxima edição, na próxima live, no dia 26 de novembro. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.